eu já não tomava banho, sentia meu próprio cheiro, meu próprio odor, e aquilo fazia eu me odiar. E nessa fase, eu tentei o suicídio por várias vezes. Meu nome é Shirley Bárbara Prece, eu tenho 38 anos. Eu nasci numa família católica, porém a minha mãe assistiu à programação da Igreja Universal pela TV e pelo sofrimento dela, né, ela chegou até a igreja, se libertou, né, passou pelo processo de libertação, conheceu o Senhor Jesus e trouxe, né, a toda a família, eu, minha irmã, veio o meu pai. E o meu sofrimento de verdade começou quando eu me afastei. Eu me afastei do Senhor Jesus por volta dos 18, 19 anos. Eu não quis mais, eu comecei com uma rebeldia, com uma revolta contra a igreja, contra os meus pais. Eu queria ir para o mundo viver o que eu não vivi. Depois de 2 anos, logo que eu me afastei da igreja, eu já tive diagnóstico de depressão. Eu comecei com a síndrome do pânico, então eu tinha um medo constante, já isso me atrapalhava no trabalho, nos estudos, né? E eu fui para um médico e o médico diagnosticou a depressão, a síndrome do pânico e o transtorno borderline. Como eu fui diagnosticada com esses problemas psiquiátricos, eu comecei a tomar medicamentos. E não, sim, começou já com 3 medicamentos, depois foi aumentando, aí trocava de medicamento, ia para psicólogo, ia para terapia comportamental, terapia cognitiva comportamental, cheguei à terapia holística. Era muito tratamento, era muito assim investimento de tempo, de dinheiro. Era um sofrimento meu e era um sofrimento de quem estava junto comigo, principalmente da minha família, que via o meu estado e não podia fazer nada. Então eu fiquei trancada dentro de casa. Eu cheguei a ficar por 2 anos dentro de casa, eu não saía. Tanto é que meu cabelo cresceu, ele ficou bem comprido e eu não vi meu cabelo crescer. E aí era uma fase que eu já não tomava banho, eu sentia meu próprio cheiro, meu próprio odor, e aquilo fazia eu me odiar. E nessa fase, eu tentei o suicídio por várias vezes. Não foi uma vez, eu não tenho a conta de quantas vezes foram. Eu tentei me jogar do carro, meu pai me segurou com muita força do carro em movimento. Eu me cortava, tenho cortes no meu pulso, porque eu me cortava assim, aonde eu estivesse, com o que tivesse disponível para me cortar, eu me cortava. Tesoura, eu já cheguei a dar um soco no espelho, e aí todos aqueles cacos eu me cortava. A minha mãe ficava naquele sofrimento, porque ela chegava, tava lá eu sentada na cozinha com sangue no chão. Então, como nada tirava aquela dor, nada me estabilizava, eu fui buscar nas religiões. Eu cheguei a procurar e até estudar o Wicca, que é uma linha da bruxaria. E nisso eu cheguei no satanismo e eu acabei fazendo uma tatuagem do pentagrama, né? Essa tatuagem aqui, ela significa o bode, porque o bode, ele é o próprio Satanás. Por que eu fui procurar o diabo? Porque na minha cabeça, Deus, ele era o causador da minha dor. Era como se fosse um tipo de castigo que ele estava me dando por eu ter me afastado da fé, por eu ter me afastado, né, do Senhor Jesus, por eu ter vivido a vida tantos anos da forma que eu queria. Então eu fui buscar um tipo de proteção. Apesar de não ter feito nenhum pacto, mas eu já estava ali preparada para fazer, estava aceitando todos os mandamentos da Bíblia satânica e aceitando esse tipo de religião na minha vida, como se fosse o certo. A Bíblia satânica tem os 10 mandamentos, assim como a Bíblia cristã tem os 10 mandamentos, a Bíblia satânica também tem. Primeiro mandamento da Bíblia satânica: amarás e odiarás com a mesma intensidade. Segundo mandamento: amarás a ti mesmo acima de tudo. Então, é completamente o oposto do cristianismo, do que Deus pede da gente para o nosso próprio bem. Eu já tinha buscado em todo tipo de lugar, tanto religião como relacionamento. Tive um casamento, fui casada, me divorciei. Então eu já tinha ido para todos os lados e aquela dor, ela não saía, muito pelo contrário, ela só aumentava. Era muito medicamento que eu tomava, a minha vida não andava em nenhum sentido profissional, nem sentimental, nem familiar. Então foi no desespero que eu pensei, eu posso voltar. A minha mãe, ela já lutava por mim. Ela fazia corrente, ela levava minhas roupas na igreja. E nisso dela buscar por mim,
Eu tive uma visita na minha casa e ela ali sabendo da minha situação, né, deplorável, que eu estava toda quebrada, assim, né, espiritualmente, ela foi até meu quarto, eu ficava no quarto escuro, eu já não tomava banho, tinha vergonha do meu odor, do meu estado físico, mas ela não olhou para nada, ela foi lá, fez uma visita, conversou e fez um convite. E eu já quase não andava, porque eu tinha muitas dores físicas, estava muito acima do peso, eu tinha muita dificuldade para andar. Mas ela foi, segurou no meu braço, minha mãe segurou no outro e me trouxe até a igreja. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu olhei para o altar. O que me chamou a atenção foi o altar. Parecia assim o colo de Deus, assim, e me fez lembrar de tudo que eu já tinha vivido. E aquilo me trouxe uma esperança. Aí eu comecei a voltar. E na segunda vez que eu já vim na igreja, eu decidi me batizar nas águas. Então, apagar todo aquele passado, né? Passei pelo processo de libertação, que não foi fácil. Eu não tive ninguém que me julgou, ninguém que me apontou o dedo, porque eu cheguei com piercings, com tatuagens. Cheguei praticamente de pijama na igreja, porque eu já não me arrumava mais. E eu não tive, assim, eu tive apoio de muitas pessoas que sentaram para me escutar e principalmente me trouxeram a palavra de Deus. Aí eu escutei numa pregação o versículo que fala: o Filho de Deus veio para desfazer as obras do maligno. E aquilo me trouxe uma esperança, porque eu falei, se Deus enviou o Filho dele para desfazer o que é do mal, essa depressão é do mal. Então, é ele que vai tirar. Então, eu já fui liberta pela palavra, porque o meu entendimento abriu. E eu entendi que o Espírito Santo serviria para, principalmente, para permanecer. Que era o que eu mais queria. Eu não queria me afastar mais. Eu não queria perder aquilo que eu estava recebendo, que era o próprio Senhor Jesus me dando uma nova chance. Então, eu comecei a investir o meu tempo, os meus pensamentos, toda a minha vida, botando força para buscar o Espírito Santo. Mesmo pensando, eu não mereço. Mesmo pensando, talvez eu nunca vou receber, mas eu comecei a buscar e comecei a me empenhar. E o mais interessante, foi me apresentado um caminho, que até hoje eu sigo esse caminho, que é o caminho da sinceridade, porque eu não sabia orar a Deus. E eu entendi que era só eu chegar a falar para Deus o que estava dentro de mim. Então eu comecei a orar a Deus de maneira sincera, falando tudo, falando como eu me sentia um lixo, como eu me sentia um monstro. Eu achava que todo mundo me odiava, eu tinha ódio das pessoas, eu tinha mágoa. Então, tudo aquilo que estava dentro de mim, tanto sentimento quanto pensamento, eu comecei a falar, sem me importar se eu estava falando certo ou errado, tratando a Deus assim como uma pessoa real, na minha cabeça, imaginando assim, ele me ouvindo. E aí, quanto mais sincera eu fazia as minhas orações, e aí ele me atendia de maneira assim, a falar comigo. Não audível, mas é um pensamento muito forte dentro do ser, dentro da alma. E eu buscando o Espírito Santo numa reunião, foi uma busca muito rápida que o bispo fez. E eu estava naquele mesmo empenho. Eu tenho que ser sincera com Deus. Eu não posso falar só porque eu estou ouvindo falar, eu te amo, vou repetir, eu te amo. E naquele momento cantou a música dos Salmos que fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E aquilo eu estava falando para Deus. Eu estava pensando no que eu estava falando. E realmente eu estava falando porque eu queria falar com Deus aquelas palavras, porque eu me vi perdida, eu me vi sem saída. Falando com Deus essas palavras, o Espírito Santo veio. Eu não chorei, eu não tive assim aquela emoção, eu tive uma certeza, foi uma certeza de que Deus estava comigo, de que nunca mais eu estaria sozinha, de que Ele me aceitou e de que Ele estava dentro de mim. Foi uma certeza muito forte, essa certeza que Deus colocou para mim. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida. E não tem como assim a gente não ficar assim muito feliz, porque é a paz. O Espírito Santo, ele me trouxe paz. Tudo aquilo que eu busquei vários anos, de todas as formas, de todos os jeitos. Tudo, eu busquei em tudo quanto é lugar. E ele falou assim, tudo que você buscou, eu tô aqui agora.
Então, assim, é uma segurança. E aquilo não foi só naquele momento. Não foi, eu recebi aquilo, fui para casa. Não, permaneceu. Permanece até hoje. E realmente ele não me deixou sozinha. E hoje eu não tomo nenhum medicamento. Hoje eu não preciso de tratamento, não preciso de psicólogo para contar os meus problemas e aliviar. Hoje eu não tenho mais dor. O Espírito Santo, ele é a vida de verdade. Ele é a verdadeira felicidade. Ele é Deus dentro da gente. Ele é comparado com aquela água fresca que refrigera, porque na hora dos problemas você precisa daquele refrigério, daquele descanso. Só que ele também, ele é aquela água morninha, quentinha do chuveiro que traz aquele aconchego. Ele traz aconchego porque ele consola quando você se frustra, porque nesse mundo a gente se frustra com algumas situações, tem algumas decepções, então ele traz aquele consolo. Ele consola, ele fala, eu tô aqui, tudo vai dar certo, só confia. E a partir disso, nasceu assim um desejo muito forte de ajudar as pessoas, porque hoje eu quero passar para as pessoas o que eu tenho. Hoje eu sei que a depressão está por aí, é como se fosse uma epidemia a depressão. Então nasceu verdadeiramente o desejo de ajudar as pessoas e de falar assim, ó, não vai por esse caminho. Vai por esse caminho, procura o Espírito Santo, procura Deus, procura o Senhor Jesus. Ele pode arrancar a sua dor, Ele pode fazer o que Ele fez por mim e muito mais, pode transformar a sua vida. O Espírito Santo foi a cura da depressão, Ele me trouxe a felicidade dentro da minha alma. Então hoje eu sou uma pessoa feliz e com vontade de viver. Ele me trouxe tudo isso.